Olá pessoal, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live que vai começar hoje, em dedicação aos professores, alunos, funcionários, pais, familiares da Escola Marechal Floriano. Hoje a gente vai bater um papo sobre comunicação. Normalmente eu aguardo um minutinho para o pessoal ir recebendo o chamado para poder entrar. Obrigado a você que vai assistir depois. Daqui um minutinho a gente começa. Para quem tiver a oportunidade e quiser, tem o meu YouTube, Gabriel Marques Hipnoterapeuta. As lives ficam gravadas, tem outros temas. A gente já falou de medo, já falou de ansiedade, já falou de muitas coisas, muitas dicas, muitas ideias, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos, um excelente final de semana a todos. Espero que estejam bem. Vamos aguardar mais um minutinho, tá bom? Oi, tá, bom dia, obrigado pela sua presença maravilhosa. Vem cá pro melhor Instagram, melhor YouTube do Brasil. Um beijo no coração, obrigado pela sua presença. Tô com saudade de você. Bom, já que você está aí, eu vou começar. O pessoal que vê depois, começa depois, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre comunicação e como isso pode ajudar nos nossos relacionamentos, tá bom? Vou trazer alguns conceitos de coaching, de programação neurolinguística, de hipnose. Eu vou tentar ser um pouco mais breve. Queria iniciar essa live agradecendo ao meu querido professor, padrinho de profissão, chamado João Humberto Vanin, um dos presidente do Instituto Milton Erickson de São Paulo, que é uma das pessoas que eu mais admiro nessa terra. Eu tenho o prazer de ser amigo, colega de sala, ali divido sala com ele. Então, queria dedicar todas as minhas lives, não só essa, ao meu amado e querido professor, pelo qual eu tenho um profundo respeito, admiração e afeto. Ser humano daqueles assim, a lá Chico Xavier, você chega perto, você sente o negócio. Mas vamos lá. Então vamos falar de comunicação, pessoal. Eu queria trazer um conceito da programação neurolinguística. Oi Cris, obrigado pela sua presença, um beijo no coração. Obrigado ao Fábio que está por aí, a todo mundo que for chegando. Um beijo, vamos lá. Comunicação. Tem um conceito de programação neurolinguística que fala a diferença de mapa e território. O que isso quer dizer? Território é o que é real, o mapa é o que a gente usa para se localizar, a maneira como a gente vê a vida. Então, se eu for andar de metrô, aqui em São Paulo, melhor que eu tenha um mapa do metrô para que eu possa me localizar. Se eu tiver o guia das ruas, não vai ser útil para mim. Da mesma forma, se for andar nas ruas, não adianta ter o mapa do metrô. Então, o mapa nada mais é do que a maneira pelo qual a gente vê a vida, são as nossas lentes, a maneira como a gente enxerga. E todas as nossas lentes estão contaminadas pelas nossas crenças, pelas associações de prazer e dor, pelas nossas identificações, pela nossa personalidade, e tudo isso ainda é mudado pelo nosso humor, pelo nosso estado. Então, se eu estou num dia que eu estou gripado, 39 graus, cansado, a maneira como eu vou ver a vida vai ser diferente. Porque eu vou estar ali com um estado mais despotencializado. Enquanto se eu estiver num dia animado, entusiasmado, com energia, com alegria, eu vou ver a vida de outra forma. Então, muito da comunicação, é importante citar isso, que eu gosto da ideia que nós somos planetas diferentes. Eu conheço irmãos gêmeos que foram criados com os mesmos pais, nas mesmas escolas, com os mesmos amigos, tudo igual. São pessoas completamente diferentes. Eu gosto da ideia de que cada um tem o seu planeta. Cada um é um planeta. Eu sou aqui o planeta Gabriel. Aqui tem as minhas próprias leis. Então a gravidade é para baixo. Se eu coloco uma coisa na água, ela afunda, ela vai mais devagar. Essa é a minha gravidade, é o meu jeito. Só que se eu pegar a minha navezinha, sair, voar lá para o planeta do meu amigo
Carlos, vou lá na casa do planeta do Carlos. Aí eu entro lá no planeta, aí eu vejo, eu jogo a bola assim, de vez a bola descer, ela sobe. Eu falo, nossa, mas que coisa maluca, que coisa sem sentido, que coisa estranha. A bola sobe. O que eu quero dizer com essa analogia? Muitas vezes, o outro tem crenças tão diferentes que a gente não consegue nem sequer entender como aquilo funciona. Você já parou e falou, nossa, como que uma pessoa pode pensar assim? Que absurdo, que coisa errada, que coisa estranha, que coisa feia. Só que é outro planeta, é algo que a gente não entende, é algo que a gente não percebe. O outro tem totalmente outras regras, outros jeitos. É como querer que um cego enxergue, é como querer que uma pessoa com deficiência visual enxergue, é como querer que um cactus te dê rosas. É esperar que o outro seja diferente do que ele é. Esse é o primeiro erro da nossa comunicação. Esse é o primeiro erro que interfere na comunicação. A gente não percebe que o outro é totalmente diferente. Não tem como comparar um jacaré com uma águia. São coisas diferentes. Quando você compreende que o outro é diferente e começa a abrir mão do seu desejo de que o outro seja igual a você. A gente o tempo todo deseja que o outro seja igual a nós. A gente quer que o outro... se o cara torcer pelo meu time, ele é muito inteligente. Se ele gostar das coisas que eu gosto, ele é muito bom. Se ele tem um partido político, é minha crença religiosa, ele é maravilhoso. A gente gosta de quem concorda com a gente. Outra dica de comunicação, se você quer ser gostado. Então perceba essa ideia. O outro é outro planeta, o outro é outra questão. Esse é um primeiro passo para entender, compreender. E por que isso é importante? Porque a gente está falando de comunicação. E o primeiro princípio da comunicação é tornar comum. Comunicar é tornar comum, tornar único. Então vamos juntar essa ideia. É comum aos dois. Isso é azul e tem uma convenção que isso é azul. A palavra serve para isso. Então, se o objetivo da comunicação é tornar comum, eu preciso saber para quem eu estou me comunicando. Para quem eu estou me comunicando. Então, se eu vou falar com o meu filho, que tem 2 anos e meio, eu tenho que conduzir ele de uma maneira que ele compreenda. Eu tenho que encontrar um jeito de falar da maneira que ele fala. E eu vou passar para vocês algumas técnicas, algumas ideias para que isso aconteça. Mas é importante esse mindset. Esse mindset número 1, que o outro é diferente do que é você. Número 2, que o que você enxerga é diferente do que o outro enxerga. E número 3, você olhar para fora. Já conversou com alguém? E muitas vezes parece que a pessoa está esperando a vez dela de falar. Você vira e fala assim, nossa, meu irmão é uma pessoa tão esforçada, trabalha o dia inteiro, uma pessoa que gosta muito de se dedicar ao trabalho. O que a outra pessoa fala, normalmente? Eu tenho uma irmã também, só que minha irmã é preguiçosa, então, minha irmã também trabalha muito. O que ela está fazendo? Ela está pensando na própria vida, nos próprios recursos. Um bom comunicador é o que abre mão de si mesmo para se colocar no lugar do outro, alguém que está lendo o outro, alguém que está percebendo o outro, para que ele possa entrar em conexão. Então, essa empatia, essa compaixão, essa generosidade, esse mindset de, peraí, deixa eu sair do meu planeta, deixa eu ir lá no outro planeta entender como ele funciona. Um exemplo muito legal disso, eu penso para um processo terapêutico. Alguém que está ensinando alguma coisa é como um processo terapêutico. Alguém que vai se relacionar com a esposa, com o marido, com o filho, precisa desse detalhe. A ideia de comunicar na língua do que o outro fala. Deixa eu lembrar aqui que me fugiu o que eu ia falar para vocês. Lembrei. Então vamos supor, eu, Gabriel, estou aqui numa sala fechada. Tem uma pessoa lá fora da minha casa. Está fora da minha casa e ela está vendo um objeto. Vamos supor que ela esteja vendo um ônibus. Aí eu viro para ela e falo, o que você está vendo aí? É mais ou menos o que eu faço no processo de terapia. Eu não sei o que a pessoa está vendo. Ela está vendo, ela está sentindo, ela está experienciando. Então eu estou aqui na minha salinha e falo, o que você está vendo aí? Aí a pessoa vira e fala, eu estou vendo um ônibus. Aí eu falo, eu sei como é o ônibus, mas peraí, como é seu ônibus? É um ônibus amarelo. Aí eu já vou pensar, nossa, ônibus amarelo, então provavelmente é um ônibus daqueles dos Estados Unidos, que a gente vê em filme americano, que ele é comprido, que tem... é um ônibus amarelo de 2 andares. Entendi. Que cor que é? Como que ele é, o formato dele? Como é o farol? Qual que é o espaço? Se você fosse dizer em metros. Então eu vou fazendo perguntas
para compreender o que aquela pessoa está vendo. Um bom comunicador, ele é PhD, isso vale para vendas, para professores, para profissionais, para relacionamento humano. Ele é PhD em fazer perguntas, ele é pós-doutorado em fazer perguntas. Ele tem que entender o que o outro está pensando e sentindo. Ele tem que saber o que o outro entendeu, o que o outro acredita. Então, se você é bom em fazer perguntas para o outro, você é bom em se conectar com o outro, porque você tira suas pressuposições. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão chegando. Felipe, Rivas, o pessoal que entrou antes que eu não pude ler aqui, mas obrigado pela presença de cada um de vocês. Um beijo, uma gratidão poder falar com algumas pessoas, saber que vocês estão aí compartilhando esse momento comigo. Então, a arte da comunicação tem que ter esse pressuposto, esse mindset, esse terreno, que é saber se colocar no lugar do outro, abrir mão dos próprios desejos, das próprias vontades, das próprias pressuposições. Bom dia, Fábio, bom dia, tá? E fazer o quê? Se colocar em perguntas, para ir sentindo o outro. Então vamos falar assim de dois tipos de comunicação, racional e emocional. Olha que interessante. Eu posso dizer tecnicamente várias coisas. Eu estou comunicando com a parte racional da pessoa. Eu estou explicando para ela detalhes. Bom, a água funciona dessa forma, ela vem no organismo, passa pelo sistema tal. É uma parte racional, ela afeta a gente. A gente é afetado pelo conhecimento. Diz Spinoza que o conhecimento é o maior dos afetos. Então a parte racional é importante ter. Agora, quando você fala com a emoção, as pessoas não esquecem. Quando você fala com o coração para o coração, toca. Eu me lembro num estudo que eu estava fazendo com um professor, meu querido amigo também, Bayar Galvão, excelente professor, presidente do Instituto Milton Erickson também. E ele fez uma pergunta de um paciente e ele me colocou assim: e agora, como que a gente pode continuar esse diagnóstico? E aí eu fiz uma colocação e eu errei. Ele falou assim: a melhor forma é você pedir um exemplo. É um bom jeito de compreender melhor o que o outro está falando. Compreender melhor o que o outro quer dizer. Ai, minha vida é tão difícil. Aí eu já sei o que é ter uma vida difícil, mas eu não sei o que é ter uma vida difícil na posição daquela pessoa. Um bom comunicador é um bom ouvinte, então eu tenho que ver o ônibus, eu tenho que ver como se ele estivesse vendo o ônibus. E aí eu pergunto: me dá um exemplo do que é não ter uma vida muito fácil, uma vida difícil. É ter que acordar cedo todo dia. Aí eu vou investigando, vou perguntando, vou mergulhando. Mas o que eu estava dizendo aquele dia que eu errei, me fez me conectar com uma emoção de, poxa, eu não queria ter errado, poxa, eu sei que eu estava certo. E essa emoção não me faz lembrar sempre, me faz não esquecer desse aprendizado. Então a emoção, ela conecta a memória. Ela conecta. Então, quando você quer afetar alguém, utilize a emoção. E é interessante a gente pensar isso em todos os aspectos. Você pode pegar um excelente músico que está tocando tecnicamente de forma perfeita. Melhor, vamos pensar num cantor que é mais emocional. Então tá lá cantando com as notas perfeitas. Você vê muito naqueles programas de voz, coisas assim, para quem gosta, eu adoro canto. E essas pessoas, elas podem acertar. Mas quando entra a interpretação, e a interpretação ela traz o quê? Ela traz paixão, ela traz emoção, ela traz a sua própria assinatura, a sua própria verdade. Conecta com o outro. O povo se emociona, o povo chora, o povo arrepia. Por quê? Porque tem afeto, tem emoção. Então a gente pode se comunicar com o outro a nível emocional, e isso grava mais, isso conecta mais. Quanto mais verdadeiro é a sua comunicação, mais conexão você vai fazer com o outro, mais você vai conseguir tornar comum. E aí vem algumas informações, alguns dados interessantes. De uma forma não tão engessada, mas de uma pesquisa geral, a gente costuma falar que a gente pode dividir a comunicação em 3 grandes partes. 10% são as palavras que eu uso. Então eu posso falar de uma forma muito técnica, por exemplo, eu posso utilizar uma forma mais tranquila, mais informal. São as 10% só são as palavras. 30% em média é a entonação e o ritmo que eu vou falando. Eu posso falar num ritmo, se eu falo muito rápido, eu vou prendendo mais fácil a atenção de vocês. Em algum momento parece que seu cérebro entra numa espécie de um transe. Quando você entra numa espécie de um transe, quando eu vou falando muito rápido, ou então muito devagar, eu consigo mudar a maneira como você sente. Eu posso, por exemplo, uma coisa de comunicação que é muito legal para contadores de história, para professores, é o quê? Tem uma coisa que muda a vida da pessoa.
tem uma coisa que pode fazer conectar profundamente, prender todos os alunos, prender toda a sua audiência. A expectativa e o tom de voz. Se você gera a expectativa e você fala como se fosse um segredinho, a pessoa presta atenção. Não é verdade? Então, entonação e ritmo, 30%. E a gente vem para 55%, gestos e expressões. Quando você utiliza, eu faço isso de uma forma muito natural. Mas se você imagina, um bom contador de história, ele entra na história. Um bom mentiroso, um bom contador de história, ele vai mergulhando naquilo, usa gestos e expressões. Então eu posso contar uma vez que eu vi um ônibus que estava passando pela rua. Ou então eu posso contar uma vez que eu vi um ônibus que passou bem rápido pela rua. A Tata, por exemplo, faz isso de forma esplêndida. Uma comunicação que você entra, você parece que eu estou vendo agora. Então esses gestos estão muito importantes. Olha que interessante, palavras 10%, entonação e ritmo 30% e gestos e expressões 55%. Dicas de comunicação importantíssimas. Legal, Gabriel, eu quero criar persuasão, quero persuadir, quero passar a minha ideia. Toda comunicação é uma persuasão, sem exceção. Por quê? Se eu falo batata, a batata, você vai ter que ir lá mergulhar na sua memória para entender o que é batata, para sentir o que você tem de associação do que é batata. Então, sem exceção, você precisa, para você entender o símbolo da palavra, a palavra é um símbolo. Aí, para você compreender esse símbolo, você tem que ter um referencial interno, tem que bater. Bateu, entrou aqui, ó. Igual aquele joguinho da criança, aquelas crianças pequenininhas. Meu filho tem, é um quadrado, aí tem estrela, quadrado, bolinha, tem triângulo. Aí ele pega a pecinha e tem que encaixar dentro do triângulo. Pega o quadradinho e tem que encaixar dentro do quadradinho. Então o símbolo ele entra. Se ele tiver a informação igual um plug, um USB. Olha quantas analogias, metáforas, já vou falar disso, quanto é importante. Então esse símbolo da palavra, ele já é um processo de convencimento, de persuasão, para você acessar essa informação, para você se conectar. E aí você tem alguns gatilhos para que essa mensagem seja mais profunda, que ela seja mais impactante, que ela entre aí de dentro. O primeiro deles que a gente pode pensar é a autoridade. O que é a famosa autoridade? Um professor tem autoridade dentro de uma sala, a postura, o posicionamento. Mas a autoridade pode ser, por exemplo, um diploma. Eu sou o Gabriel, eu sou PhD em Harvard, em Psicologia da Comunicação. Fiz um pós-doutorado no MIT também, sobre comunicação subliminar. E você encontra nos meus 10 livros que eu lancei no último... O cara vai falar, nossa, o que esse cara fala é verdade, hein? Esse cara é uma autoridade no assunto. E às vezes não precisa nem dizer o diploma, simplesmente o médico. A vizinha vira e fala, toma esse chá de boldo. Aí você fala, a vizinha vai saber do chá de boldo? Aí você vai no médico e ele fala, toma chá de boldo. O médico falou para tomar chá de boldo. Muito comum mães falarem isso. A mãe fala uma coisa, o filho não obedece. Aí vai a amiga, fala a mesma coisa, a amiga vai lá, a amiga falou, eu fiz, mas eu falei para você fazer isso também. Mas aí a mãe não vai, agora a amiga vai, porque é uma pessoa de autoridade. Então a autoridade gera essa persuasão. Outra coisa é escassez. Isso é um gatilho muito relacionado para vendas. Está acabando, último momento, 10%. Então, tem que entregar a prova, tem mais 10 minutos. Ou então, filho, se você não fizer isso, vai acabar a bolacha lá, você tem que fazer. É um gatilho de persuasão, para você convencer o outro. Então, você pode dizer que está acabando, que vai ter fim. É uma dica legal. Tem uma ideia também, que é o compromisso. O que seria o compromisso? Quando você estabelece uma ideia. Quando você faz um contrato verbal. Então você vira para a pessoa e fala, olha, é o seguinte, estou aqui na praia, será que você faria uma gentileza para mim? Eu vou dar um mergulho na água, será que você poderia olhar para mim aqui essas minhas coisas? Você acabou de estabelecer um compromisso com a pessoa falou sim, você vai lá e vai mergulhar. Se você não tivesse falado nada, a pessoa também talvez estaria de olho. Mas é diferente quando se estabelece um compromisso. E isso vale para todas as relações. Você falou, vamos fazer um combinado? Não fala mais assim comigo. Vamos combinar da seguinte forma. Aí tem aquela velha frase que o pessoal gosta. O combinado não sai caro. Então quando você estabelece uma relação de compromisso, aumenta a probabilidade da pessoa cumprir isso. Então é uma ideia.
Nós temos a propensão a seguir a maioria. A gente pode usar isso de diferentes criativas formas. Gabriel, como que é isso? Imagine uma feira que você nunca foi na feira. Aí você chega lá na feira, tem duas barracas. Uma tá lotada de gente, umas 20 pessoas. Blá, blá, blá. Aí você olha o mesmo preço, o mesmo cardápio. Aí você olha assim, parece que o pessoal de lá dá um sorriso mais nessa que tá cheia, mas o outro só tem 4 pessoas. Qual barraca você vai escolher? Isso não significa que você, Maria, vai com as outras, isso não significa que você não tem senso crítico, isso significa que é um gatilho evolutivo de persuasão. Você vai escolher o que tem mais, você vai falar, poxa, isso aqui é melhor, por que tem 30 e outro tem 3? Deve ser melhor, alguma coisa tem de melhor, então você vai seguir a maioria. Isso é esse movimento de rebanho, você vê isso na economia, você vê isso nas religiões, você vê isso em todo lugar. Então, você pode usar isso verbalmente. Todos os seus amiguinhos estão fazendo a lição, por que você não faz a lição? Propenso a seguir a maioria. Como você se sente sem fazer a lição? Então, como utilizar isso? É uma forma criativa, mas se você compreende esses gatilhos, você pode criar da sua forma. Tem um outro que é dando que se recebe. Você vai numa loja, você acabou de entrar na loja, o senhor aceita um café, o senhor aceita uma água, o senhor quer isso, quer aquilo. Então você gera, quer um exemplo clássico disso? Vai lá no Mercadão, vão te enfiar um monte de fruta. Experimenta. Agora compra aqui essa bandeja de morango por R$80. Você fala, pelo amor de Deus. Aí você fica, nossa, mas eu comi tanto aqui, eu não vou... Gera essa sensação de reciprocidade. A gente, quando recebe algo, a gente tem uma tendência a querer devolver. Então a gente pode usar isso. Como que... Ó que interessante. Aí a gente já começa a entrar no comportamental de reforço positivo, de validação. A minha esposa fez algo incrível com meu filho, que ele está desfraldando. Então a gente coloca ele no pinico. E lá no pinico, ele começou a ganhar a caixa do pinico. Toda vez que ele usa o pinico, a gente dá um chocolate, dá um pirulito, dá um brinquedo, ele escolhe. Ele abre a caixa de sapato e escolhe o que ele vai querer por ter usado o pinico. Então ele começa a associar. Começa a fazer essa associação de dando que se recebe. Claro que se não fizer na medida certa, a gente está criando um mercenário, né? Mas a ideia é fazer isso de forma equilibrada, de forma sábia. Sábia é a medida certa, justa. Aliás, eu vou utilizar esse gancho para falar do gatilho do equilíbrio. A melhor comunicação é a comunicação justa, certeira, equilibrada. Vou dar um exemplo. Esses dias, meu filho estava... A gente tem uma mesa de vidro na cozinha e tinha um negócio de madeira que é para apoiar as coisas em cima. Ele estava pegando e batendo aquilo na mesa de vidro para quebrar e ele se machucar, era 1 segundo. Eu tentei tirar, eu tentei distrair, eu tentei de várias formas para tirar ele daquela situação, mas ele não fazia. Eu falava, para, ele também não parava. Aí eu tive que usar da medida certa, da medida razoável, da medida saudável. Eu tive que pegar ele devagar, olhar nos olhos dele e falar, Gael, chega, com firmeza. Mas eu não fui, por exemplo, eu não tive excesso, eu não fui agressivo. Eu não peguei ele com força pelos braços e gritei, chega! Porque eu não estou ensinando nada dessa forma, eu não estou me posicionando, eu não estou passando a mensagem. Eu estou contaminado pela agressividade, pela raiva. Quando a gente vai se comunicar, a emoção ela é como se fosse uma bebida. A raiva ela vai subindo, chega uma hora que ela embriaga. Se eu tomar um copo de raiva, de cerveja, 2, 3, 5, de repente eu estou embriagado. E aí eu vou falar coisas de jeito que eu não falaria, com intensidade que eu não falaria, porque eu estou embriagado. A raiva faz isso com a gente. A tristeza também faz isso com a gente. Cada coisa faz isso com a gente, é das emoções. Então precisa estar muito atento se na hora de comunicar você não está contaminado pela raiva. Não está contaminado pela frustração. Como esses meninos não ficam quietos nessa aula? Não tem nenhum efeito. É só você tentando pôr para fora as suas dores. Conhece aquelas pessoas que entram no ambiente, metralha para todo lado e depois fica calminho? Por quê? Porque pôs para fora toda a frustração, jogou no outro. Então a raiva, ela não serve para se comunicar melhor. Ela serve para ser canalizada de alguma forma saudável. Por exemplo, eu vou usar toda a raiva que eu estou sentindo em algum momento, eu vou acalmar essa intensidade, depois eu vou colocar num exercício físico, depois eu vou colocar para superar um obstáculo na minha vida, mas comunicar-se de forma equilibrada. O equilíbrio é o segredo da vida. Se eu falo muito manso, falo, Gael, para. Ele não para, ele continua fazendo. Se eu falo com excesso, machuca, é agressão. Palavra, ela machuca. Ela tem o poder de cutucar o nosso emocional tanto quanto um soco. Então,
principalmente para falar com crianças e filhos, a sua fala, eu falei isso na outras, é batata, é uma religião que você fala entra pro coração. Eu conheço pessoas com mais de 50 anos que se a mãe fala não, você tem que fazer tal coisa. A pessoa tem mais de 50 anos e a mãe falou que ela tem que ir na feira, porque se ela não for na feira ela é uma péssima filha, péssima mãe. E a pessoa vai sem pensar, porque o poder que os pais ou figuras de autoridade de muito respeito têm é muito grande. A influência é muito grande. Então, cuide com afeto da maneira como você comunica com seus alunos, com como você se comunica com seus funcionários, com seus colegas, com seus maridos, mulheres e filhos. Eita, voou tudo aqui. Sem esse afeto, sem essa prudência, esse equilíbrio na hora da fala, você machuca. Tem uma frase que diz assim: cuide para que as suas palavras sejam mais valiosas do que o silêncio. Olha que incrível isso. Cuide para que suas palavras sejam mais valiosas do que o silêncio. Você vai abrir a boca para reclamar, para fofocar, para falar mal, para reclamar 2 vezes, é pedir mais. Ai, que coisa ruim, você está pedindo mais. Então, quando a gente fala, a gente acessa. Se eu falo doença, você vai acessar alguma coisa na sua memória. Pode ser de algum familiar, de algo que você passou. Se eu falo morte, você vai acessar alguma coisa. Mas se você está bem resolvido com a morte, você vai acessar essa serenidade. Então cuida para que as suas palavras sejam mais valiosas que o silêncio. Enfim, técnicas de comunicação que são muito interessantes. O famoso rapport. O rapport é criar a conexão, criar essa empatia. É quando o outro sente que eu sou parecido com ele. Quer ser gostado por alguém? Fala a mesma língua. A pessoa fala de astrologia, fala de astrologia. A pessoa fala de futebol, fala de futebol. A pessoa gosta da patrulha canina, fala da patrulha canina. Você quer comunicar com alguém? Rapport. Tem uma técnica que é o famoso espelhamento. Se a pessoa fala num tom de voz muito rápido com aceleração, e você também fala num tom de voz muito rápido com aceleração, você vai começar a se comunicar na mesma linguagem que ela. A pessoa vai inconscientemente pensar assim: nossa, essa pessoa é gente boa, essa pessoa é legal, ela é parecida comigo, ela gosta do que eu gosto, ela entende do que eu entendo. Ela vai começar a se abrir para você, abrir esse canal de comunicação, porque ela vai sentir que você é igual a ela. Então, essa espelhamento pode ser feito no ritmo da fala, no tom de voz, nos detalhes, chama idiosincrasias. Então eu falo: poxa, mano, esse negócio é foda. Quando eu falo com alguém que usa gíria, eu automaticamente, eu não penso, porque eu treinei isso muito tempo, porque eu era vendedor durante 10 anos. Então eu treinei isso muito tempo. Eu já falo do mesmo jeito que a pessoa. Se a pessoa é mais formal no primeiro momento, eu falo de uma forma mais formal. Se ela é mais defensiva, eu não vou ser agressivo, não vou chegar perto. Eu vou respeitar essa distância que ela tem. Então, o rapport é sentir o outro, acompanhar. Tem uma técnica de hipnose que chama pacing leading, que significa acompanhar para conduzir, acompanhar para conduzir. A gente tem que entrar na sintonia do outro. Olha que curioso, quer um exemplo disso? Uma vez eu fui na casa de repouso da minha avó e tinha uma senhora que estava gritando de dor. Ela berrava. Se eu fosse falar mansinho com ela, ela não ia ouvir. Ela estava gritando, ela estava aqui, ó. Eu tinha que falar igual ela. Aí eu falei pro pessoal, não assusta. Aí eu comecei: grita mais! Gritando: grita mais, tá muito baixo, grita! Vai! Passei essa energia de raiva, porque ela estava num descontrole. Aí ela virou, parou e falou: quem é você para falar que eu tenho que fazer, gritar ou não gritar? Mas saiu daquele desespero, daquele automatismo, daquele padrão. Aí eu entrei no padrão dela, ela já baixou. Aí eu comecei a falar no padrão dela, aí eu comecei a reduzir, falei: não, já sei, a senhora tá calma, vamos acalmando. Faz o seguinte, eu vou fazer um relaxamento com a senhora agora, tá bom? Então começa a relaxar. Aí eu comecei a conduzir ela. Só que eu tive que entrar na mesma comunicação que ela para depois ir para outra. Isso é pacing leading. Então você tem uma criança que tá pulando, tá gritando, tá fazendo aquilo. Palavras da Tata maravilhosa. Vai lá, dá afeto. Olha no olhinho, trata como indivíduo, como singularidade. Ele está ali numa expressão de uma necessidade. Isso com qualquer um. Tá seu marido, sua mulher gritando. Ele está gritando porque ele está numa angústia anterior. Se você vê para além das palavras, da raiva, olha só para a fisionomia.
é uma fisionomia de dor, é uma fisionomia... E aí a gente entra nos níveis de comunicação. Você pode se comunicar, começa a fazer esse exercício, tira uma semana para olhar só para a fisionomia das pessoas enquanto elas falam. Elas vão fazer gestos assim, ó, de nojo, de raiva, de medo. A cara vai falar. Não olha para as palavras, olha para a fisionomia. Olha para a respiração. Pessoas ansiosas respiram muito rápido. Repara, pode reparar. A pessoa que está muito acelerada, com medo, ou então ela está respirando de forma ofegante. Você olha os ombrinhos respirando aqui, ó. Uma respiração boa é diafragma. Então, quando você começa a prestar mais atenção no outro, você começa a sentir mais o outro, você sabe como lidar com o outro. Então tem esses níveis, você pode olhar a linguagem não verbal, tem vários canais no YouTube que falam sobre isso. A criança tá lá, tá feliz, gostou? Gostei. Lógico que não gostou, ela falou que gostou, mas todo o corpo diz que não gostou. Se você está atento a esses detalhes, você se comunica com o outro. E você não precisa virar para o outro e falar, você está mentindo que gostou. Fala, não. E o que podia melhorar nesse bolo? Já que você gostou desse bolo, o que você acha que podia melhorar? Seria muito legal se fosse de chocolate. Olha a diferença, olha o entusiasmo, olha a expressão. Então é perceber para conduzir. Então eu fiz pergunta, olha só, eu senti o outro, eu não julguei aquela reação. Até porque pode ser uma interpretação minha, então eu não julguei. O que pode ser para melhorar? Perguntei. Pode ser de chocolate. Então ela queria um bolo de aniversário de chocolate, entendi. Então olha esses detalhes, olha como faz diferença. Tem um outro ponto da comunicação que chama sistemas representacionais. É uma teoria da programação neurolinguística também, que defende a ideia de que os nossos olhos, principalmente, eles servem como uma busca de informação. Então pode perguntar para alguém, qual era a roupa que sua avó estava vestida ontem à noite? A pessoa, roupa? Muitas vezes ela vai olhar para a esquerda, para cima, para lembrar de coisas visuais. Isso não é uma regra, não é uma lei, mas você pode reparar. Tem gente que olha fixamente, mas observa, você pode aprender. Se você observar, você vai aprender os seus gestos e o do outro. Então a pessoa normalmente olha para a esquerda, para cima, para lembrar de imagens. Rangel, bem-vindo! Se ele olha para a direita, para cima, é para criar imagens. E aí, como que você quer que seja o nosso sofá? A pessoa, nosso sofá, ela está criando imagens. Ou então ela vai lembrar de alguns sofás que ela... o nosso sofá, lembrou de imagens que já viu, aí criou o próprio sofá. Tcharam! Sistemas representacionais. Aqui para a lateral são coisas ouvidas. E o que foi que aquela professora falou naquele dia? Aquele dia ela está olhando para o lado, aqui nessa altura. Aquele dia, aí se lembra do que ela ouviu. Para baixo, normalmente é sentimentos. A pessoa está olhando assim para baixo, ela está acessando o sentir. Acessando o sentir. Eu vejo isso muito na clínica. Eu reparo na pessoa falando, como que está a sua relação? A pessoa faz assim, ela lembra de algumas imagens, ela lembra de algumas coisas que ela ouviu e ela acessa o sentimento. Aí ela responde, tá difícil. Olha que curioso, tudo isso são pistas, se você está atento, você observa. Além dos sistemas representacionais, tem um ponto chamado ancoragem, que a gente pode utilizar. A ancoragem é nada mais do que como um reforço positivo, uma validação, é uma âncora. A âncora é uma memória afetiva que você desperta por algum gatilho. Gabriel, traduz isso. Uma linguagem técnica. Vamos para uma linguagem de analogia, uma memória, uma metáfora. Bom, sabe aquela vez que você come um bolo que minha avó fazia que eu amo? É um bolo de doce de leite com amendoim e chantilly. Maravilhoso. Eu lembro dela fazendo, ela joga um leitinho assim em cima da parte do recheio, coloca um montão de doce de leite, coloca ameixa, algumas ameixas secas, põe a parte de cima, cobre com doce de leite, às vezes chantilly, e coloca amendoim torrado, sem sal. Que delícia! Quando eu lembro do bolo, quando eu penso no bolo, se eu sentir o cheiro, se eu ver, eu vou lembrar dessa sensação do afeto da minha avó. É um gatilho, é uma âncora que te puxa, que te leva, que te traz para aquela memória. Então, se você já passou por uma casa que você morou, nossa, eu passei por essa rua, quantas memórias não vêm? Quantas coisas não se passam? Por quê? Porque está associando, está trazendo à tona essas âncoras. Gabriel, como que eu uso isso com meu marido, com a minha mulher, numa ancoragem?
O exemplo do pinico que eu dei pro meu filho. Toda vez que ele vai no pinico, eu dou um pirulito, um chocolate, um brinquedinho. Obrigado pelos corações, galera. E aí ele vai associando que é algo positivo. Isso pode acontecer de infinitas formas, mas você pode usar isso. Às vezes na clínica eu posso associar um sinal. Um professor pam, pararam, pam, pam, pam. O que é isso? É um gatilho de atenção, é uma âncora de atenção. Olha que curioso. Outras dicas para comunicação efetiva, a repetição. Repetição é uma dica fenomenal. Eu posso falar a mesma coisa de diferentes formas. Então eu posso dizer que a água faz bem para a saúde. Aí eu venho com outro jeito de comunicar. Muitas vezes quem não toma água se prejudica para a saúde. Eu estou repetindo a mesma coisa por um jeito diferente. Eu estou repetindo, a formação vai de novo. E eu faço um argumento retroativo, chama isso. Estou repetindo a mesma coisa de outro jeito, porque a pessoa fixa. E naquela ideia de sistemas representacionais, que pessoas são mais visuais, outras mais auditivas, outras mais sinestésicas também, eu posso falar, nossa, como é gostoso a sensação de água descendo pela nossa garganta. Dá uma saúde, né? A água é saúde. Sensação. Aí eu falo, e além da sensação, como é gostoso ver o nosso corpo hidratado. Perceber aquela água assim, ó. Ver. E o barulhinho da água descendo do gole. É pura saúde. Eu comuniquei sinestesicamente, visualmente, auditivamente. Eu falei do som da água, de ver a água transparente, enfim, transparente, de sentir a água. Então eu estou usando várias coisas do sentir, o sentimento é o que manda a gente. E aí eu estou falando de várias formas. Então essa repetição de formas diferentes passa a mensagem. Outra ideia, a ideia de falar sim ou não. O que isso quer dizer? Se eu falar assim, não coma besteira, eu tô dando uma ordem que é como se fosse um programa para o computador, para o GPS. Não adianta você virar para o GPS e falar, não vá para a rua Augusta. Ele vai falar, hoje, então eu vou ir para onde? É esse o ponto. Não é o que você não quer, é o que você quer. Se você se comunica assim com você ou com outro, é importante que você esteja atento. Então, vá para a rua Dom Pedro. Eu estou falando para onde você tem que ir. Coma alface. Não coma besteira, é coma legumes. Eu estou comunicando com o que é importante, não o que não deve ser feito. Então, sempre afirmações no positivo. Eu não quero engordar. Peraí, você não quer engordar, você quer o quê? Eu quero emagrecer 20 quilos. Olha a diferença de comunicação. Outra dica legal é a dupla escolha. Isso é a Rafa, nossa, o que ela usa isso com o Gael? Às vezes funciona, às vezes não, mas é interessante. É assim, filho, você quer tomar banho agora ou daqui 5 minutos? A escolha está na mão do outro, só que o que está sendo comunicado, não. O que está sendo comunicado, não, ela vai tomar banho, mas está na mão de quem? Pessoal, você vai fazer a lição agora ou daqui a pouco? Você quer passear de carro ou a pé? O pressuposto de que vai passear já está lá. Então isso é muito interessante de poder utilizar, essa dupla escolha, que é uma falsa escolha. Tudo isso são estratégias de comunicação. A melhor maneira que eu já ouvi de se comunicar com alguém, que você fala em vários níveis, no nível racional, emocional, inconsciente, é a metáfora e a analogia. Se você consegue utilizar, e contei várias histórias, contei a história do Gael, contei a história da Rafa, contei a história do bolo da minha avó, são várias metáforas, analogia, você não precisa de muito para entender isso. E outra, você quer passar uma mensagem, conta de outra pessoa. Nossa, é verdade, uma vez eu conheci um professor que fez um curso que mudou completamente a maneira como ele dava aula. Ok, que história, que interessante. Mas e daí? E daí que eu estou comunicando alguma coisa, eu estou preparando um terreno, dá para fazer uma comunicação ferradaça. Sabe o que é uma comunicação ferradaça? Quando eu estou numa terapia, eu tenho uma meta terapêutica, eu tenho que passar uma informação para a pessoa, eu tenho que fazer ela entender algo, só que eu preciso preparar o terreno, é mais ou menos assim, olha a metáfora aí. Não adianta querer ensinar o seu aluno, por exemplo, a fazer potência. Antes de ele fazer potência, ele tem que aprender a fazer raiz quadrada. Antes dele fazer raiz quadrada, ele tem que aprender a fazer multiplicação. Antes dele fazer multiplicação, ele tem que aprender a fazer soma. Olha a metáfora aí.
Não dá para ensinar potência sem ensinar soma. Então, se você quer passar uma mensagem, você pode criar várias analogias que se complementam para passar a informação que você quer, para preparar o terreno para o que você quer, para estruturar essa ideia. Você pode estruturar no nível lógico, você pode usar todas essas ideias que eu te falei. São infinitas coisas que você pode utilizar. Mas se você treinar isso, se você se preparar, se você escrever, se você ensaiar, a mensagem vira um raio laser. A mensagem vira um raio laser. Quer um exemplo? Uma vez eu fiz uma palestra com o meu querido amigo Rangel, para o grupo Souza Monteiro de Imóveis Planejados. Estavam lá os vendedores e eu comecei a palestra da seguinte forma: pessoal, vocês acham que quando a gente decide alguma coisa, quando a gente acredita em alguma coisa que vai dar certo, a gente tem mais chance de dar certo? Sim ou não? A pessoa falou sim. Falei, interessante. Vocês acham que quando vocês estão prestando atenção, quando vocês estão dedicados, quando vocês querem aprender, parece que a informação vem melhor? Sim ou não? Sim. Então, o que vocês acham de toda vez que eu falar, vamos ficar rico, vocês falam, yes? Aí a pessoa fala, então tá bom, vou fazer isso. Olha, beleza, eu contei essa história para vocês. Olha os níveis de comunicação que tem aqui. Primeiro, eu usei repetição. Eu tirei 2 sims deles. 3 sims deles para colocar o que eu queria. Eu tirei, o primeiro sim foi, vocês acham que pessoas dedicadas, elas responderam sim. Vocês acham que pessoas que prestam atenção? Responderam sim. Aí eu vim com a minha terceira, que era o que eu queria deles, que é toda vez que eu falasse uma coisa, eles respondiam outra. Então eles aceitaram, porque eles já tinham 2 sim antes, eles já estavam mais abertos. O segundo sim que eu falei para eles, eu pedi para eles prestarem atenção. Vocês acham que quem presta atenção e está aberto a aprender coisas novas, se descobre e cria novos insights? Sim. O que eu estou semeando aqui? O que eu estou colocando de semente? Que quem presta atenção, que quem está dedicado e atento, acessa isso. Não foi falado a isso. Foi falado por um motivo. Eu escolhi essas palavras, eu pensei nelas. Olha a intensidade dessa comunicação. Olha a pontualidade dessa comunicação. Yes, amigos. Então, se você prepara uma aula, se você prepara para falar, você quer convencer seu marido a viajar no final do ano, você quer convencer seu filho a começar o inglês, se você prepara uma comunicação, você acessa isso. Você consegue ter muito mais efeito, muito mais persuasão. Só que tem um ponto muito importante de se lembrar. Existe o livre-arbítrio. O total livre-arbítrio. A gente aqui não tem como forçar o outro a fazer nada. São estratégias para tornar comum, para dividir uma ideia, para mostrar o que é importante para você. Esse é um ponto. Quando acabar essa live, eu convido a todos vocês a assistir um vídeo no YouTube de um cara chamado Robert, deixa eu ver se eu tenho aqui, Monty Roberts. Se você não sabe quem é Monty Roberts, ele é um domador de cavalo, e ele mudou o estilo de doma, de adestramento do cavalo, porque ele usa um afeto, ele usa um jeito diferente. Ele não vai dando porrada no cavalo. Antes o povo queria segurar na raiva e o bicho pulava, é a tentativa de impor a vontade no cavalo. Ele não. Ele estabelece uma relação, ele estabelece um raporte. Ele coloca o cavalo naqueles círculos, como se fosse um cercado, e ele não vai tentando laçar o bicho de primeira. Ele começa a andar e o cavalo vai andando em volta. E ele explica que o instinto do cavalo é fugir, porque ele é uma presa naturalmente. Ele come grama e foge de leão, essas coisas. Então, é um instinto dele fugir. Então, depois que ele fica um tempo ali, ele começa a bater o chicote dele no chão e andar. Ele bate no chão o chicote. Por que ele está fazendo isso? Ele está estabelecendo uma relação. O cavalo vai correndo e cansando. Ele não chega perto, ele fica só no meio do círculo, batendo e olhando o cavalo. Batendo e olhando o cavalo. E o cavalo vai andando e ele vai circulando em volta. O cavalo vai andando e ele vai circulando. Ele está fazendo o cavalo se acostumar com a presença dele. Se acostumar com o chicote, com o barulho. É um gatilho, é uma âncora. Ele está criando um raporte. O cavalo está entendendo que a presença dele não é ruim. Aos poucos o cavalo vai se acalmando. Vai se acalmando. E quando ele vai se acalmando, ele para, ele fica parado. E deixa o cavalo entender o que está acontecendo. O cavalo não sabe se o outro é uma ameaça. Ele vai criando esse vínculo com o cavalo de uma forma tão bonita, tão amistosa, que daqui a pouco ele toca no cavalo. Ele vai e toca no cavalo.
Ele vai e toca no cavalo. Toca no cavalo e bate o laço, por exemplo. Toca no cavalo e bate o laço. Ele vai um degrau de cada vez. Igual a história do soma, multiplicação, divisão, potência. É um degrau de vez. Ele vai tocando, ele vai criando. Tudo na vida é um passo por vez. Não dá para começar a dieta. Por isso que você não aguenta a dieta. Por isso que você não aguenta começar a correr 10 km. Porque tem que ser um pouco por vez. Só que a gente é difícil de entender e aceitar isso. A gente quer tudo de uma hora para outra. Então ele vai lá, ganhando um terreno por vez, dando um passo por vez, conquistando por vez. Aí daqui a pouco ele já está passando a mão no cavalo inteiro, já está um amigo. Aí ele vai, consegue laçar o cavalo. Ele vai, laça o cavalo e faz um carinho. Aí ele vai, sobe e vai indo. Ele doma um cavalo sem agressividade. Ele doma um cavalo naquela medida certa que eu falei. Se é muito mole, muito devagar, não entra em rapport, não entra em condução, não acontece nada. Ao mesmo tempo, se é muito agressivo, não tem relação. Um chefe agressivo, o que a pessoa faz? O chefe entrou, todo mundo fica assim. O chefe saiu da sala, lá vai aquele filho da mãe, não sei o que, eu vou fazer mais merda nenhuma. É isso, quando a pessoa é muito agressiva, é aquele pai que quer impor. Não vai funcionar. Se você fala pro seu aluno, pro seu filho, há 5 anos a mesma coisa. Não, filho, mulher, marido, não deixa a toalha em cima da cama, não deixa. Você não está vendo que faz 5 anos e a pessoa não muda? Você não percebeu que não adianta ficar na mesma tecla? Não adianta. É querer impor a vontade, é querer que o outro mude. Se você muda a sua condução, se você começa, um dia a pessoa não pôs a toalha na cama, fala, olha, filho, marido, esposa, eu queria muito te agradecer. Queria te agradecer do fundo do coração. Vamos sair para comemorar. Porque hoje aconteceu uma coisa que foi muito importante para mim. Foi muito importante para mim. Você não deixou a toalha na cama. Você não deixou a toalha na cama. E eu sei que para você o automático natural seria deixar. Mas eu sei que você fez isso por mim. Eu sei que você fez isso pensando em mim. Eu sei que você fez isso para me acolher. Eu sei que você fez isso porque você sabe o quanto é importante para mim. Então eu sei que é um gesto de amor. Então eu quero retribuir esse gesto de amor. Olha a linguagem, olha o afeto. É diferente de querer brigar, diferente de querer julgar. É um distraído mesmo. Não liga pra mim. Olha quanto julgamento, olha quanta reatividade, olha quanta separatividade. Falei algumas dicas, falei alguns mindsets, isso daqui eu vou dizer que é o extrato de tomate da comunicação. Tem muita coisa profunda ainda, mas o principal é compreender o outro, se conectar com o outro e conduzir o outro. Isso é comunicar, isso é tornar comum, isso é dividir. Abrindo mão de si mesmo, para entender o que o outro tem, o que o outro precisa, o que o outro sente. Isso para todas as relações. Comunicação é a arte da vida. A inteligência artificial, a tecnologia está roubando muitas coisas, mas a comunicação é algo que está sendo perdida. A gente não sabe mais falar. Está sempre no celular, está sempre tá vendo TV ali, tá no computador. Cadê o olho no olho? A gente tem medo de olhar no olho. A gente tem medo de sincroniza a respiração com alguém. Experimente fazer esse exercício. Para na frente de alguém assim, fala, vamos fazer um exercício? Faz os alunos, a família fazer isso. Sincroniza a respiração e olha no fundo dos olhos. Só faz isso, experimenta. O Rangel está colocando a ideia do CNV, que é a comunicação não violenta. Eu não sou um expert nesse assunto, não sei quem são os autores, quem divide, mas o conceito é muito simples na minha concepção. É saber a medida saudável. Não é nem a moleza, nem o excesso. Não é nem mole demais, nem abrangente demais, nem agressivo demais. É firme. A sabedoria é a união de Atena, é a união de Zeus, que é o poder, com a pureza. Quando você une os dois, quando você faz o que é necessário fazer sem o desgaste, sem o exagero. Vou fazer aquilo porque precisa ser feito. É aquele policial que pega o bandido, mas sem ser agressivo, sem bater. Ele tem um gesto de força, mas ele não está batendo, ele não está agredindo, ele nem está devagar demais. Fala, filho, vamos conversar aqui, não foge não. Não é para fazer essas coisas erradas, vamos conversar. Não, o cara vai correr. Ele precisa usar a medida certa, sem exageros, nem para um lado nem para o outro. Isso é a busca da vida, esse equilíbrio. Eu diria que a comunicação é a arte da política. E assim como a arte da vida, porque a política é a arte das relações. Isso é a verdadeira política. Saber fazer a arte das relações. Uma pessoa que não sabe se relacionar, ela está perdida. Sabe por quê?
Porque, de acordo com o estudo de Harvard, a nossa felicidade, em grande parte, está em quão profunda e verdadeira são as nossas conexões com as pessoas. E não é conexão no Instagram, no Facebook. É conexão de vida, conexão de alma, aquela conexão que a gente se entrega, que a gente confia, que a gente mergulha. Se você tem conexão, amor, afeto pelo que você está fazendo, pelo que você está comunicando e pelas pessoas que estão ali, tem alegria. Minha última mensagem, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tem 10 minutos para finalizar. Minha última mensagem é: traga afeto para a sua vida. Traga afeto para a sua comunicação. Traga afeto para o seu eu, para o seu dia a dia. A melhor forma de trazer afeto é sair do automatismo. Porque no automatismo a gente não percebe o que a gente está fazendo. Agora, a melhor forma de sair do automatismo é ter consciência dos seus pensamentos, das suas intenções, da sua atenção, das suas palavras, da sua presença. Se você quer que a coisa aconteça muito rápido, se você está pensando no futuro, no passado, se você não está com a fim de fazer aquilo e ainda não aceitou que você tem que fazer aquilo, não tem consciência, tem dor. Vai ouvir uma palestra de alguém que está apaixonado. Você fala de tecnologia, não entendo nada de bioorgânica, vai falar com alguém que ama disso. Parece que você quer fazer um curso daquela pessoa. Quando você pega a planta e você tem a nanotecnologia, aí você vai aprendendo, a pessoa vai falando e aquilo te contagia. Esse poder de contagiar, esse poder de trazer luz, de trazer visualização, de conexão. O amor é a fonte que conecta tudo. Onde há amor, há conexão. Não existiria uma matéria física ou não física sem conexão do amor. O afeto é isso. O afeto é o caminho. O amor é o caminho para a conexão. Se você quer comunicar alguma coisa, se você quer conectar alguma coisa, use o afeto, use o amor e use a verdade. Essa é a melhor estratégia da comunicação. Falar com o coração. Quando eu vou fazer minhas sessões, eu estou pensando às vezes muito tecnicamente. Eu já usei essa técnica, eu vou fazer isso. A sessão não está fluindo. Eu não estou nem ouvindo o paciente, eu não estou sentindo ele. Aí quando eu percebo que eu estou muito no racional, eu volto e me conecto. Falo, peraí, deixa eu sentir, deixa eu ver lá, deixa eu perceber o que é aquele ser humano, aquele instante único na minha vida, irrepetível, que não vai acontecer nunca mais, daquele jeito, com aquela pessoa. E aí eu estou conectado. Parece que a palavra vem, parece que as coisas fluem, parece que o que precisa acontecer, acontece. Pessoal, eu queria saber se alguém tem uma pergunta, era isso que eu queria falar com vocês. Agradeço a atenção, a paciência, a audiência, a vida de vocês e estou à disposição. Esse amor é inspirador, né, Rangel? Esse amor é inspirador, é inspiração, inspirar. Trazer para dentro, inspira, traz para dentro. O amor inspira. Então, alguns minutos, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma interação, algumas sugestões, críticas e sugestões, mande para o saque@gabriel. Obrigado. Realmente, essa visão do amor, da conexão é muito bonita. Gratidão, doutores da minha vida. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado pela presença, pela atenção de vocês, pelo carinho. Obrigado, Lê, obrigado, Rivas, obrigado, Psi, Venca Pro, todo mundo que está aí assistindo. Alguma pergunta, algum outro comentário que vocês gostariam de fazer? Outra dica que me veio agora, observa que, lembrando daquela ideia de palavras, autoridade, ritmo, gestos, quando você fala no WhatsApp, evita escrever. Tem gente que não gosta de receber áudio, mas a gente está usando tanto WhatsApp, Telegram, outras coisas, Facebook, Instagram. A palavra é muito difícil de ser interpretada e escrita, porque a pessoa vai colocar a emoção dela quando ela lê. Agora, quando a gente fala num áudio, por exemplo, a pessoa entende a emoção. A pessoa percebe a pergunta, a afirmação, sai com outra... Se você escreve para alguém assim, onde você está? Se a pessoa está com raiva, ela vai falar, o que essa pessoa está me controlando? Quer saber onde eu estou? A pessoa só perguntou onde está. Aí você ouve um áudio, oi, tudo bem? Estou com saudades, queria saber onde que você está, vamos se ver. Olha a diferença. Está colocando intenção, está colocando um tom de voz, está colocando muito mais. Aí a outra está vendo a fisionomia ainda mais. Então é isso, pessoal.
queria agradecer pela presença de vocês. Você clareou muito sobre relacionamentos, que bom, fico feliz, fico muito feliz, Rivas, muito feliz. Não deu para falar tanto de relacionamentos, mas eu acho que eu foquei mais em comunicação, né? Mas o relacionamento acaba melhorando como efeito. Tem uma live que eu fiz com a Isa no meu YouTube, que está gravado, acho que no Instagram talvez tenha, não sei, sobre relacionamentos. Se vocês tiverem mais interesse sobre o tema relacionamento, olha, tem bastante coisa legal ali sobre ideias sobre o relacionamento, tá bom? Então, pessoal, eu vou indo nessa. Um beijo no coração de vocês, um excelente final de semana, que o dia de vocês, o final de semana de vocês tenham muita luz. Tragam boas palavras para a vida de vocês, que as palavras são um reflexo do pensamento, que são um reflexo do sentimento, e as coisas estão conectadas. Se você trouxer boas palavras, trouxer afeto, trouxer presença, você traz essa luz. Você que é uma bênção, meu amigo. Você que é uma bênção. Obrigado, Rangel. Obrigado a todos. Um beijo no coração. Tudo de bom para vocês. Até a próxima, tá bom? Tchau.